canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre recheado aí de informações. Olha, o Luva de Pedreiro tá no Rio de Janeiro e na quarta-feira ele vai estrear um quadro novo na Vasco TV e vocês vão saber do que se trata. Temos atualizações sobre o atacante Davidson que topa reduzir o seu salário para poder vir jogar no Vasco da Gama e também atualizações sobre o meia Jean Carlos do Náutico. O Vasco tem interesse no jogador e o Náutico já falou qual é o valor que tem que pagar para liberar o atleta. O volante Douglas Luiz está convocado pela seleção brasileira que joga nesta quarta-feira contra o Chile no Maracanã e visitou as lojas gigantes da Colina atrás já da camisa nova do Vasco da Gama. Temos outras informações importantes para trazer para vocês. A Ira Jovem fez uma nota oficial se posicionando contra a temporada péssima que o Vasco vem jogando até aqui e criticou abertamente Zé Ricardo, comissão técnica, Carlos Brasil e a diretoria. Então tem muito assunto importante, eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço, não esquece, ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Eu vou começar o vídeo aí te lembrando dela, da minha grande amiga que me ajuda todo santo dia, que é o quê? O aplicativo da OneFootball. Cara, que aplicativo extraordinário. Além dele ser 100% gratuito, ele me dá notícias do Vascão da Gama toda hora, futebol brasileiro, europeu, sul-americano. Eu ainda posso ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. Ainda posso lá personalizar o aplicativo com o meu clube do coração. Eu vou lá, escolho o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, plim, vem a notificação na tela do meu celular. Lembrando que a OneFootball tem parceria com o Vasco e por isso tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro do aplicativo. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball consegue mais diversão aí não. Bom, vamos começar o vídeo falando do Luva de Pedreiro. Receba, pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Sim, é do Brasil. O cara é muito sensacional. É, ele tá no Rio de Janeiro, já tá aí com o Vascão da Gama. Hoje ele tirou o dia para conhecer as sedes do Vasco. E nesta quarta-feira ele vai estar na Vasco TV estreando um quadro novo. O Vasco vai estar estreando o seu podcast e o primeiro convidado é o Luva de Pedreiro. Eu vou deixar com vocês um vídeo que o Vasco divulgou lá no seu Instagram, dando um pouco mais de detalhes. Receba o vídeo aí do Luva de Pedreiro do Vascão. E meu parceiro, de boa, graças a Deus, pai. Ó, vou falar aqui, não vou falar não, quem vai falar ele. Tem uma novidade aí, fala aí. E aí, galera, tropa do Vasco, a tropa do Pedreiro, galera. Fala Vascão, às 7 horas, quarta-feira, galera. Não perca, é magnífico a estreia do podcast, sensacional. Sim, receba, graças a Deus, pai. A gente não poderia estrear o podcast com um convidado maior que ele. Isso é o maior do mundo, pô. Estamos trazendo o maior do mundo, o convidado Fala Vascão, o podcast Fala Vascão. É magnífico, vai ser sensacional, não pode perder, pai. O cara da Luva de Pedreiro vai estar lá, é magnífico, a estreia Fala Vascão, que eles são magníficos, são sensacional. Receba! Bom, galera, agora eu vou deixar com vocês um videozinho curto aí do nosso volante Douglas Luiz, que hoje joga no Aston Villa, tá fazendo uma dobradinha extraordinária com o Felipe Coutinho, tanto na seleção brasileira como também no Aston Villa. Lembrando que a seleção joga quarta-feira e você pode ver nossos crias da base aí no Maracanã. E a situação é a seguinte, o moleque é vascaíno, é raiz pra caramba mesmo, chegou ao Rio de Janeiro, ó. Já foi logo numa loja gigante da Colina para poder garantir a sua camisa nova do Vascão. Confere os stories que o Douglas Luiz fez lá em seu Instagram. Só vascaíno aqui, ó. Olha lá, vascaíno. Qual o seu nome? Só vascaíno. Esquece. Só Vasco, né, pai? Olha lá. E buscar a nova. Bom, galera, e vamos virar a chavinha agora porque a temporada do Vasco é péssima. O Vasco começa a ajeitar o time no finalzinho do estadual. Se você pegar o time titular, base aí nos 2 últimos jogos contra o Flamengo,
boa parte dos jogadores foi chegando, né, com bonde andando. O Quinteiro, por exemplo, tem 4 jogos com a camisa do Vasco só. O Zé Gabriel tem 7. Então tem uma galera que chegou bem depois aí. O Yuri Lara ficou fora aí de praticamente todos os jogos do Vasco. Jogou 2 jogos, depois só voltou no segundo tempo do jogo da Juazeirense. Então o time foi sendo montado aí depois. Enfim, o Vasco chegou às semifinais do Campeonato Carioca, jogou 5 clássicos e perdeu os 5. E olha, o Vasco conseguiu um fato histórico. A única vez na história do Vasco foi em 1922 que o Vasco jogou 2 clássicos naquele ano e perdeu ambos. O Vasco conseguiu pelo segundo ano na sua história, mais do que centenário aí. O Vasco foi fundado em 1898. O Vasco tem hoje aí 124 anos de vida. Em apenas 2 desses 124 anos, o Vasco passou uma temporada sem ganhar um mísero clássico. Então a situação do Vasco realmente muito ruim. Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para a Juazeirense. E a Ira Jovem, que hoje é uma das nossas principais torcidas organizadas, fez uma nota oficial criticando Zé Ricardo, comissão técnica, Carlos Brasil, a presidência do Vasco da Gama por esse início de temporada muito ruim. Confere aí a nota da Ira Jovem. Despedimos do Campeonato Carioca de 2022 de forma vergonhosa e desastrosa. Isso se deve em responsabilidade da atual gestão de sua comissão técnica, representados pelo Carlos Brasil e pelo Zé Ricardo. Um time formado às pressas, sem planejamento, sem caráter de responsabilidade, jogadores visivelmente com baixa técnica para estar no Vasco, posições ainda carentes de atletas e um técnico que joga com medo para trás. Sabemos que não devemos esperar muito dele, também contratado às pressas sem planejamento. Isso refletiu uma péssima campanha em que não vencemos nenhum clássico carioca, se acovardando, sem postura e jogando para trás em todos os clássicos. Apenas ontem vimos tentativas de reagir, porém frustradas. Mais uma vez, a torcida do Vasco foi o diferencial, sendo a roda e o time e a comissão a caçamba. Jogos em meio de semana com horários ruins em Volta Redonda ou em São Januário debaixo de chuva. Valor alto do ingresso e mesmo assim a torcida esteve presente. É inadmissível olharem diante de tudo isso e não criar uma postura diferente para enfrentar as competições e os rivais. Como é de praxe, a Ira Jovem estará sempre apoiando, incentivando e cobrando por resultados e atitudes que condiz com o Vasco da Gama. Pedimos garra, vontade e dedicação de todos os diretores, atletas, comissão. Jogaremos pelo segundo ano seguido uma Série B, onde ano passado ficamos no meio da tabela. Pedimos seriedade e comprometimento. O torcedor não aguenta mais essa postura e esses péssimos resultados. Reafirmamos, a Ira Jovem estará sempre ao lado do Vasco. Bom, galera, vamos virar a chavinha agora e vamos falar aí de reforços e contratações. Bom, os companheiros do Nils Colina trouxeram 2 informações importantes. Primeiro, o Vasco sondou a situação do meia Jean Carlos, lembra dele? Principal jogador da equipe do Náutico na temporada passada. O Vasco ouviu do Náutico de que não libera o seu jogador pelo ser o seu principal atleta aí para jogar a Série B. Quer levar? Só comprando. A multa do Jean Carlos é 3 milhões de euros. O contrato dele foi renovado em setembro de 2021 e o contrato dele tem uma multa aí de 3 milhões de euros. À época, o euro estava um pouquinho mais caro, a multa era 19 milhões de reais, mas como o euro e o dólar sofreram uma queda considerável, hoje a multa rescisória dele está batendo na casa de 16 milhões de reais. Jean Carlos já tem 30 anos de idade. Óbvio que dificilmente o jogador é negociado por 100% o valor da multa, mas o Vasco já sabe que se quiser comprar o Jean Carlos, vai ter que coçar o bolso. Lembrando que eu trouxe para vocês no vídeo anterior que a 777 autorizou o Vasco gastar até 7 milhões de reais dos 70 que foi emprestado para poder pagar as despesas aí, para poder estar investindo no time de futebol. Então o Vasco deve retomar a carga aí e aí fazer alguma proposta pelo meia Jean Carlos, beleza? Vamos falar agora do Deivinho. O Vasco tentou contratar o Davidson no mês de fevereiro, o Vasco e o Santos. Ele de pronto já rejeitou o Santos por ser identificado com o Palmeiras, não queria jogar em nenhum rival do Palmeiras. E aqui já me dá um gancho, um parênteses aqui para falar de Germancano. Olha a postura completamente diferente de um jogador para o outro. O Germancano, que tinha tratamento de ídolo pela torcida e era muito afagado pelo Vasco da Gama, saiu daqui
chega lá, mete o L, grita pra comemorar, na apresentação já diz que se fizer gol no Vasco vai fazer o L, perguntado qual era a importância ali de estar jogando contra o seu ex-clube, ele cagou e andou. Então você vê a postura aí de um jogador pro outro. Só até aproveitei o gancho aqui para poder reafirmar a minha opinião a respeito aí da saída do Germancano pro Fluminense. Voltando a falar de Daverson aqui, ele aceitou reduzir o salário dele para poder vir ao Vasco da Gama, mas ainda ficou alto pro Vasco. O Vasco ainda não tinha essa situação da 777 caminhando, avançando, então pode ser que agora o Vasco retomando a carga, o Daverson fecha. Lembrando que eu trouxe para vocês no domingo, no finalzinho da noite aí, a informação do Stardella da OneFootball de que o Daverson já estaria fechado com o Vasco da Gama. Ele teve sondagem agora do América Mineiro, o Jailson, que era goleiro do Palmeiras, jogou com o mesmo no Palmeiras, mandou uma mensagem para ele lá no seu Instagram, chamando ele para o América Mineiro, e ele meteu ali uma piscadinha, e o América entrou em contato, informação agora do Globoesporte.com, para saber a situação do Daverson, mas ainda não abriu negociações. Um outro time que estaria interessado na contratação do jogador segundo lance seria a equipe do Grêmio, que tem o Churinho aí como atacante junto com o Diego Souza, e eles não estão muito satisfeitos com os desempenhos apresentados do Churinho, não. Então eles podem ser que vá ao mercado para contratar um jogador. O Daverson é vascaíno declarado, diz que tem um sonho muito grande de jogar no Vasco. O Vasco chegando mesmo, colocando o salário, não tenho nenhuma dúvida de que ele vai vir. Acho até que realmente, como já bateu o Stardella, a negociação deve estar fechada. E aí os dois times aí estão dando uma segurada ainda. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final do mês de junho, mas o Palmeiras já o liberou e sabe que ele tem que procurar uma nova equipe. O Vasco fechou hoje essa situação com a 777 para saber o valor que poderia gastar com reforço. Então o Vasco já está caminhando agora para poder abrir suas negociações. Tenha só até o dia 12 de abril para tentar trazer jogador do futebol europeu. Beleza? E agora vamos virar a chavinha e vamos falar um pouquinho agora da Série B, né? O Campeonato Brasileiro da Série B tá batendo as portas, começa dia 9. Campeonato estadual pra gente, a Copa do Brasil acabou. A gente precisa se reforçar para não passar perrengue na Série B. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite, aí por volta de 9, 10 horas eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de quem volta, vai, tamo junto, valeu, fui!